Meus amados irmãos, desejamos cumprimentar a todos uma vez mais com a paz do Senhor. Queridos, estamos nesta noite alegres pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui na noite deste dia, adorando e engrandecendo ao nome daquele que é sobre todo nome. Deus abençoe o nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto José dos Santos, sua esposa, irmã Iraci, bem como todo o ministério da Casa do Senhor que aqui está, nesta noite. Ontem, na verdade hoje, pela madrugada, tivemos a primeira edição da nossa vigília jovem, não é? Foram 48 vidas que aceitaram Jesus aqui. Eu acho que você não ouviu. Foram 48 vidas que se renderam aos pés de Jesus. Eu louvo a Deus pelo investimento do nosso pastor presidente, na juventude da igreja, tem acreditado, tem investido em nós, e com certeza essa que é uma geração um tanto quanto complicada, me permita a expressão, mas que tem esperança. Como ele mesmo diz, eu ainda tenho esperança na juventude da igreja, nessa geração. Deus abençoe o Madalp. Cadê o Madalp? O Madalp está aqui, do Tempo Central? Não, eu queria ver vocês de pé. Cadê o Madalp do Tempo Central? Acho que não está ali. Ah, o Madalp? Oxente, ah, o Madalp? Ah, o Madalp. Pronto, Deus abençoe vocês. Vocês são uma bênção, está aqui também os secretários, não é? Que Deus abençoe o Madalp, bem como todos os irmãos que aqui estão. O Dege Adalp, que está aqui também. Amo vocês, viu? Eu amo o Dege Adalp. Estou de olho em vocês também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23. Capítulo de número 23, o versículo de número 40, diz assim o texto: respondendo, porém, o outro, repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse-lhe a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Meus irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido dos irmãos que, com certeza, conhecem essa passagem bíblica devido às suas muitas aplicações nos cultos evangelísticos, cultos de pregação, e todos aqueles que escutam, meditam e amam a mensagem da cruz. A passagem bíblica aqui em Lucas mostra a forma com que Jesus, ele passou o momento, o pior momento da sua vida aqui na terra, que foi o ato da sua crucificação. Aqui em Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, nos mostra detalhes deste momento tão difícil, desse momento tão terrível que o nosso Jesus, que o nosso Senhor passou. Todos nós sabemos que a morte por crucificação era uma das piores mortes, e por que não dizer, a pior forma de morrer na época. Um grande filósofo da antiga Roma, chamado Cícero, chegou a dizer que a crucificação era tão terrível, mas tão terrível, que a morte por crucificação e a palavra cruz deveria ser extirpada, excluída dos dicionários e da mente daqueles que assim o pronunciavam. A crucificação, queridos irmãos, nós sabemos bem que era um tipo de execução criada não para trazer uma morte rápida, mas uma morte lenta e dolorosa. Os padecedores deste ato de execução, ou desta forma de execução, experimentava a dor, a angústia e a agonia
de uma forma lenta, porque este era o intuito daqueles que morriam por crucificação. Alguns chegam a escrever que a morte por crucificação era pior do que a morte por cremação e por decapitação. A morte por crucificação era tão triste, era tão perversa, era tão tribulosa, que aqueles que morriam por crucificação, eles morriam por uma série de fatores, entre as quais sufocamento, falência dos órgãos, perda de sangue e muita agonia devido à lentidão da morte. E, queridos, nós sabemos que, segundo a história, esta forma de execução e esta forma de morte foi inventada pelos persas, foi aperfeiçoada pelos romanos, e todos aqueles que subiam na cruz para ser executado, segundo os persas e os assírios, era tido como malfeitor. Segundo os romanos, era tido como o maior dos criminosos. Mas para os judeus, aqueles que morriam por crucificação, não era simplesmente tido como maldito ou como malfeitor, mas aquele que morresse por crucificação, ele era tido como maldito. E isso o apóstolo Paulo escreve, fazendo menção a Deuteronômio, capítulo de número 21, ele escreve em Gálatas, capítulo 3 e versículo 13, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Isto porque os judeus na época, quando olhavam alguém sendo morto pela cruz, eles observavam e diziam, este é maldito. No entanto, Jesus se fez maldito, morreu na cruz, enfrentou os algozes, os cravos, a coroa, a lança, a dor, tudo isso por amor a mim e a você. O texto, quando é claro em mostrar a forma com que Jesus ele enfrenta este método ou esta forma de execução. Quando Jesus sobe na cruz, ou quando Jesus é posto na cruz, ele cita 7 frases. E 3 dessas 7 frases são destacadas por Lucas, e eu queria descrever com vocês a frase que Lucas destaca de que Jesus falou na cruz. No capítulo de número 23 e o versículo de número 34, Jesus diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. Versículo 23, capítulo 23 e o versículo 43, Jesus diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o capítulo 23 e o versículo 46, Jesus fala, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foram 7 frases, Lucas fala de 3 na cruz. E observe, na dor da cruz, na angústia da cruz, no sofrimento da cruz, Jesus fala coisas que alegram o nosso coração e aprendemos com isso. Porque em meio à cruz, Jesus fala de perdão. Em meio à cruz, Jesus fala de céu. E em meio à cruz, Jesus mostra que venceu a morte, quando não entregou o seu espírito à morte, mas entregou ao Pai. Na angústia, no ápice da angústia, Jesus diz, na cruz, ainda tem perdão. Na cruz, aleluia, ainda as portas do céu são abertas para mim e você. E na cruz, queridos irmãos, Jesus mostra que a morte não tem força, porque ele venceu a morte. Interessante que Jesus venceu a morte na cruz do Calvário, deu ponto final, quando não entrega o seu espírito à morte, quando ressuscita. E diante disso, Jesus já havia travado muitas batalhas com a morte. Quem não lembra a batalha que Jesus trava com a filha de Jairo, que muitos diziam morreu.
Jesus olha para ela e diz: ela dorme, talita cumi, levanta, aleluia. Quem não lembra do segundo combate que Jesus travou com a morte olhou para a viúva de Naim, já tinha levado o seu esposo, e agora leva o seu filho, e já ia o seu cortejo fúnebre. Lucas 7 mostra isso, e a multidão triste, as mulheres chorando, mas do outro lado vinha uma outra multidão, e a multidão que vinha com Jesus não vinha triste, não vinha se lamentando, porque quem está com Jesus, apesar dos problemas, entende que Ele é a fonte de alegria, entende que nele está a verdadeira alegria. E Jesus vinha com a multidão, e a multidão alegre que estava com Jesus se encontra com a multidão triste que estava com a viúva de Naim, a morte cantando festa, o cemitério aberto, a sepultura aberta, e alguém dizia: essa pobre mulher perdeu o esposo e agora vai perder o filho. Mas Jesus chega, aleluia. Jesus chega, e quando Jesus chega, ele para o cortejo fúnebre, toca no esquife, olha para a mulher e dá uma palavra um tanto quanto contraditória segundo a psicologia. Ele olha para alguém que perdeu um ente querido e diz: não chores, não chores. Ele teve de íntima compaixão por ela, e o interessante é que ele olha para ela e diz assim: eu vou te dar motivo para tu parar de chorar de verdade. E ele olha para o menino e diz: menino, levanta-te, aleluia, porque Jesus sabe enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Quem crê nesta palavra nesta noite? Na cruz do Calvário, Jesus ensina essas 3 lições. Ele ensina sobre perdão, ele fala sobre céu, ele fala sobre vitória na morte. Mas, no entanto, queridos irmãos, no ato da cruz, nós podemos ainda aprender algumas coisas com Jesus. E o que eu acho interessante é que a cruz, ela tinha um poder de destruir identidades, de arrasar com títulos, de esconder posições, porque aquele que subisse na cruz já não era mais conhecido a sua fama, o seu título, a sua posição, a sua performance. Por quê? Porque isso era ofuscado diante da fama que a cruz trazia para aqueles que eram mortos por crucificação. De modo que, antes da cruz, você poderia ser o que fosse, mas se subisse na cruz, já não era mais aquilo, era maldito, era malfeitor, era ladrão. Mas quando Jesus sobe na cruz, a cruz não consegue esconder as verdades que há em Jesus. Porque alguns poderiam ser malfeitores, ladrões, mas quando Jesus sobe na cruz, alguém já disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, aleluia, o pecado do mundo. Porque a cruz não consegue esconder as verdades de Cristo. E diante disso, na cruz central está Jesus. No lado direito, um malfeitor, no lado esquerdo, um malfeitor. E um dos malfeitores consegue enxergar, oh glória, consegue enxergar as verdades que a cruz não conseguiu enxergar. E se você parar para meditar comigo no texto, vem comigo, tu vai encontrar algumas verdades que o malfeitor viu em Jesus, que a cruz tentou esconder. No capítulo de número 23, versículo de número 41, o texto diz: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este, nenhum mal, fala mais forte, nenhum mal, quem subisse na cruz, era condenado, era malfeitor. Mas um malfeitor na cruz olhou e disse: eu sou merecedor. Você, o outro malfeitor que blasfemava, é merecedor. Mas esse que está aí, na cruz do meio, na cruz central, este não fez mal algum, porque este é santo,
este é imaculado, este é o perfeito Cordeiro de Deus. Observe que um ladrão condenado, que um malfeitor condenado, viu o que muitos não tinham visto, conseguiu compreender o que muitos não tinham compreendido, conseguiu descrever o que muitos não conseguiam, porque ele viu que Jesus é inocente, porque ele viu que Jesus nada fez, ele viu que Jesus é santo. Quando ele fala, este não fez mal algum, ele está dizendo, este é inocente, este não tem mancha, este não tem pecado. E queridos irmãos, isto se comprova à luz da Bíblia. O próprio Jesus, no capítulo 8 de João, versículo 46, ele olha para os judeus e diz assim, pode algum de vós me acusar de pecado? Em João 18 e 38, o próprio Pilatos olha para a multidão e diz, eu não vejo crime neste homem. Em Mateus 27, 19, a mulher do Pôncio Pilatos, ela diz, este homem é justo. Aleluia. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 22, Pedro diz assim, nele não há culpa, no seu coração não há pecado. Aleluia. Os próprios demônios, em Lucas 4 e 35 diz assim, é certo que eu estou diante do Santo de Deus, porque Ele é santo, porque Ele é imaculado, porque nele não há mancha. Você pode adorar a este Jesus, você pode adorar a esse Jesus. É por isso que no céu, os 4 animais em Apocalipse capítulo 4 vão dizer, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Será que você pode adorar aquele que é santo nesta noite? Será que você pode adorar aquele que é santo nesta noite? Aleluia! É por isso que João, quando visita o céu, no capítulo 5 de Apocalipse, diz o texto que João chora. Diz o texto que João está chorando. E chorando por quê? Porque os patriarcas não foram dignos de abrir o livro, nem de desatar os seus 7 selos. Os profetas não foram dignos de abrir o livro, nem de desatar os 7 selos. Os patriarcas, os sacerdotes, os levitas. João olha e está num dilema, por quê? Porque alguém está dizendo, o livro está fechado, e não há ninguém que possa desatar. Aí João se posta e começa a chorar, dizendo, e agora? Aí de repente surge uma voz e diz assim, João, não chora João, porque tem um que é digno, tem um que é santo, tem um que é imaculado, tem um que venceu a cruz, venceu a morte, venceu o inferno, ele é digno. João, levanta a mão para adorar aquele que é digno, levanta a mão para adorar aquele que é santo. Aleluia. O ladrão olhou e disse, ele não fez mal, ele é santo, ele é perfeito. E o que eu acho interessante é que ele é santo e santificador, porque ele é Cordeiro Santo, que tira, ou seja, ele é santo e santificador. A gente chega diante dele sujo, mas ele vai e diz assim, eu sou santo, e a minha santidade te purifica. Tu lembra da mulher do fluxo de sangue? Sofria de uma hemorragia interna. E diz a cultura judaica que aonde ela tocava era tido como impuro. Tanto é que ela vivia isolada, não podia estar entre a multidão. Se ela tocasse num objeto, o objeto era impuro. Se ela tocasse em alguém, se ela tocasse nas pessoas, as pessoas se tornavam impuras. Ela tinha que viver isolada. Diz o texto que ela gastou tudo quanto tinha. Tinha que viver isolada. Mas ela ouviu falar em Jesus. Eu vou repetir. Ela ouviu falar
em Jesus. Diz o texto que ela rompe a multidão. E observe, no que ela toca se transforma em puro. Mas ela toca, ela vai rompendo a multidão e toca na orla das vestes de Jesus. Só que aqui o efeito é contrário. Aqui o efeito é contrário. Por quê? Porque se tudo que ela toca se torna impuro, tudo que Jesus toca se torna puro. Porque Ele é santo, santificador. E quando ela tocou nas orlas, em vez dela deixar Jesus imundo, é Jesus que deixa ela pura, porque o efeito se torna contrário. Quem crê que Jesus tem poder nesta noite? Aleluia! Aleluia! O malfeitor viu o santo, o imaculado, o que não tinha erro, o que não tinha defeito, o Cordeiro Santo e Santificador. Mas ele também vê uma segunda verdade. E a segunda verdade que ele vê está aqui no capítulo 23, versículo de número 42. Olha o que o texto diz. E disse a Jesus. Disse o quê? Como é que está escrito? E disse a Jesus. Mas antes, lembra, tem um pronome aí. E disse: Senhor, lembra-te de mim. Olha o que o ladrão disse. Primeiro ele disse, não é malfeitor. E segundo ele disse, ele é... Aleluia. Ele é Senhor. 1, 2, 3, ele é Senhor. Mais forte. 1, 2, 3, ele é Senhor. Um condenado na cruz viu o que muitos religiosos na época não conseguiram ver. Ele olhou e disse assim: quem está aqui é santo e quem está aqui na cruz é Senhor. Oh, glória. Eu vou repetir. Quem está aqui na cruz é santo. E quem está aqui na cruz, ele é Senhor. Esta palavra Senhor, nessa geração, tem sido banalizada por muitos. Quantos não entendem o sentido da palavra Senhor? Quantos não entendem a força desta expressão? Quantos não entendem o que quer dizer isso? Mas aquele homem malfeitor, S maiúsculo, ele diz assim, ele é Senhor. Porque os crentes, os judeus na época, valorizavam, entendiam a força desta palavra. Para você ter ideia, só no Novo Testamento, para a palavra Salvador, nós encontramos aproximadamente 16 referências. Para a palavra mestre, nós encontramos aproximadamente 64 referências. Mas para a palavra Senhor, nós encontramos 650 referências para a palavra Senhor. Anteriormente, a palavra Senhor tinha peso. Tanto é que ela vem de uma origem de duas palavras. Primeiro, uma palavra hebraica, que é andon, que significa aquele que tem o domínio absoluto. A segunda palavra vem do grego, kurios, que significa aquele que tem controle, comando, que é dono de forma ilimitada. Quando alguém olhava para um senhor e dizia Senhor, estava dizendo, tu tens o comando, tu tens o controle, tu és o dono absoluto. Mas os judeus do Antigo Testamento eram mais profundos quando se referiam ao Senhor, à palavra Senhor. Porque a palavra Senhor vinha de um nome de Deus chamado Yahvé, que significa Senhor. Como os judeus não pronunciavam esse nome e usavam o segundo nome para falar com Deus, eles diziam Adonai, que significa Senhor, 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 Senhor. Quando eles olhavam para Deus e diziam Adonai, ele estava dizendo, o Senhor é meu dono.
Quando eles olhavam para Deus e diziam Adonai, eles estavam dizendo: é o Senhor que tem o controle da minha vida. Aleluia, aleluia. E isso é interessante, porque para um malfeitor condenado por Roma, olhar para alguém que está na cruz e dizer Senhor, isso é desafiador. Para os romanos, desafiador. Por quê? Porque os romanos aceitavam tudo, menos alguém que fosse chamado de Senhor. Porque os romanos tinham um panteão de deuses. Eles até toleravam alguém que chegasse como Deus, porque eles tinham vários. Então chamar Jesus de Salvador na época, para eles não era muito problema. Mas quando chamava Jesus de Senhor, aí confrontava diretamente o Império Romano. Atingia o ego do imperador. O César ficava incomodado, porque a palavra Senhor para os romanos só era atribuído a César, só era atribuído ao imperador. Ave César, César é o meu Senhor. Aí quando chega um crente que diz assim, César não é Senhor de nada. Quem é Senhor? É aquele que está na cruz do meio. Quem é Senhor? É aquele que está com os cravos na mão. Quem é Senhor? É Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. De modo que a igreja primitiva sofreu, passou perseguições, porque não reconheciam César como Senhor, mas reconheciam a Cristo como Senhor. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos, ele prega dizendo, ouçam Israel, não é César que é o Senhor, é Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. O próprio apóstolo verbaliza isso dizendo, capítulo 2, versículo 18 de Atos, o texto diz assim, saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 10, versículo 9, escrevendo aos romanos, ele diz, não é César coisa nenhuma, o Senhor da nossa vida é Jesus. Aí ele diz assim, e se vós com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aleluia, aleluia, então serás salvo. Quem não lembra da expressão do apóstolo Paulo quando escreveu aos Filipenses dizendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo da forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tomou forma de servo, e como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo quê? Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que toda a língua confesse, todo joelho se dobre e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode levantar a mão e adorar aquele que é Senhor nesta noite. Não, levanta a mão mais alto. Adora aquele que é Senhor nesta noite. Adore aquele que é Senhor nesta noite. Então deixa eu te dizer uma coisa. Como o teu Senhor, Ele te diz, quem comanda a tua vida sou eu. Quem direciona a tua vida sou eu. Quem está no comando do teu viver sou eu. Jesus está falando com alguém aqui e está dizendo, se aquiete, entregue tudo nas minhas mãos, porque eu sou o Senhor, eu tenho o controle de tudo. Ai, minha cama chore, aleluia. E todos entendem a autoridade desse Senhor.
Natureza obedece o Senhor. Potestades obedecem o Senhor. Todos se prostram diante do Senhor. Todos reconhecem a autoridade daquele que fala com ele. Queridos, tem tanta gente que não entendeu a autoridade que Jesus tem ainda sobre a sua vida, mas está precisando aprender com o vento e com o mar. Eita, tem tanta gente que se acha estudioso, sabido, inteligente, e tanta coisa, e ainda não entendeu que tem um Senhor que manda, que desmanda, que faz, que desfaz, que ordena. Está precisando pegar umas aulas com o mar, por quê? E com o vento. Já estava Jesus no barco, dormindo. Os discípulos com ele, veio tempestade, veio o vento, veio o mar, se desesperaram, chegaram diante de Jesus, vamos morrer, vamos perecer. Jesus olhou para o vento, para o mar. Mateus 8,34 disse assim: acalma e aquieta-te. Tu entendeu isso? Uibi que assopra tu é maior e que me queima tu é plavíria que me come a sombra vai. O vento e o mar ouviu aquela voz e viu que não era a voz de Pedro, não era a voz de João, não era a voz de Mateus. E era a voz de quem? Era a voz do Senhor. Era a voz do Senhor dizendo: fique quietinho aí. Pare de fazer barulho, porque quem está mandando se calar sou eu, o Senhor. Senhor. Aleluia. Aleluia. Deixe de essa inquietação no teu viver. Acalma a tua alma. Deleita-te no Senhor. Confia nele. Ele tudo fará. Tu estás servindo a um Senhor que trabalha. Eu aprendi aqui no culto de doutrina que ele trabalha. 64:4 de Isaías. Porque desde da antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu. O quê? Um Deus, um Senhor, que trabalha em favor daquele que nele espera. Levanta a tua mão comigo, deixa eu aplicar essa palavra ao teu coração. Levanta a tua mão comigo. O Senhor manda te dizer pela sua palavra: quem manda sou eu. Quando eu ordeno, a enfermidade sai, porque eu sou Senhor. Ei, levanta a mão para receber essa palavra. Quando eu ordeno, a enfermidade sai, porque eu sou Senhor. Quando eu ordeno, o vício se quebra, porque eu sou o Senhor. Quando eu ordeno, quem está longe se aproxima. Quando eu ordeno, quem está preso ganha liberdade, porque eu sou Senhor. Eu mando, eu desmando, eu ordeno, eu quebro, eu faço, eu levanto, eu dou vida, eu ressuscito, eu renovo, eu liberto. Levanta a mão para receber a palavra, porque o Senhor está te dizendo: eu entro onde tu não entra, eu faço o que tu não faz, eu mando e eu ordeno. Abre a boca, abre a boca, abre a boca para dar glória, porque o Senhor está dizendo: eu estou no controle da situação. Adora, Heber, Assomenei. Abre a boca. Adora, adora, adora Jesus. Nem que maia chora, bacamanácia. E me que maio choga, bedevai.
Ele é Senhor. Interessante. O malfeitor vê que Ele é Senhor, vê que Ele é santo, mas ele consegue ver uma terceira coisa que eu achei incrível. Ele olha para a cruz do meio. Ei, choque, mendevaio. Peito é preforga. Deus está falando aqui. Culto de porta aberta, mensagem evangelística, mas Jesus está falando com a igreja. Ergue-me, canda, chora, bacandaraia. Ei, alegra a tua alma nesta noite. É bacamácia. Aleluia. O malfeitor olha e diz: é santo. O malfeitor olha e diz: é Senhor. Mas ele dá um segundo adjetivo a Jesus e ele diz assim, versículo de número 43, ele diz assim, ou melhor, versículo número 42, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no... Quando entrares no... Ele disse, além de santo, além de Senhor, Ele é Rei. Aleluia. Porque para ter reino tem que ser rei. Olha para alguém perto de você, por favor, se você tiver intimidade com Ele, e diga assim para Ele: Ele é Rei. Não fala com autoridade para ele não esquecer a semana toda. Diz assim: Ele é Rei. Ele é Rei. Ele é Rei. Ele é Rei. Quem pode levantar as duas mãos e dar glória ao Rei? Aleluia! Aleluia! Irmãos, Jesus é um rei mais valente do que Davi. Jesus é um rei mais sábio do que Salomão. Jesus é um rei mais próspero do que Josias. Jesus é um rei mais influente do que Ezequias. Jesus é um rei eterno. Jesus não é como esses reis que existem por aí, porque hoje qualquer um leva título de rei. Hoje qualquer um leva título de rei. Quer ver? Aprendeu a cantar direitinho, tocar uma guitarra afiada, já é rei. Rei do rock. O outro aprendeu a se estremilicar, a dançar requebrando, já ganha título de rei. Rei do pop. O outro, porque faz muita gente chorar, recebeu o título de rei, até rei da sofrência tem. Qualquer um por aí leva título de rei. Só que tem um detalhe: são reis sem reino, são reis sem trono, são reis sem coroa, são reis sem cedro. E muitos desses reis já estão sepultados na sepultura, na tumba fria, a 7 palmos do chão. Mas se tu for lá procurar o Rei dos Reis, eita, 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 se tu for lá em Jerusalém procurar a tumba, tu vai ver que a pedra já foi removida, tu vai ver que o sepulcro já está vazio, e tu vai ver que ele ao terceiro dia ressuscitou e está reinando do céu. Levanta a mão para adorar o Rei dos Reis. Levanta a mão para adorar o Rei dos Reis. Aleluia. É por isso que em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, está escrito assim. E está, deixa eu ler com vocês. Apocalipse, olha o que o texto diz. Capítulo de número 19, versículo de número 16. Olha o texto. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome. Não, isso aqui é para tu dar glória. Tem escrito este nome:
Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu não vou parar até tu dar glória. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Será que tem alguém aqui que reconhece que Ele é Rei? Rei dos reis. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Irmão, e este rei é diferente. Até o trono dele é diferente. Porque Isaías foi. E diz o texto, capítulo 6 de Isaías: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado aonde? Oh, irmão, aonde? Sentado. No alto. É para mostrar que esse rei é diferente. Porque o trono dele não é baixo, não. O trono dele é alto. E além do alto, é sublime. Tu está entendendo? Tu está entendendo a palavra? Tu está entendendo a palavra? Jeová está dizendo: eu sou rei. E sabe qual é? O maior ofício, ou melhor, a maior atribuição de um rei é diga assim: o nosso rei. Não, para alguém perto de você. O nosso rei ainda e sempre governará. A igreja está envolvida debaixo do governo de um reino diferente. Tanta gente preocupada, irmão. Não, tu está vendo como acabou 2024? Tu viu como começamos 2025? Olha o que está acontecendo, olha as notícias. Olha que tanta coisa se acontecendo. Meu Deus, o que é isso? Só que assim te diz o Senhor nesta noite. Assim diz o Senhor, eu governo. E tudo está sobre a palma das minhas mãos. Tu está entendendo? Para de julgar. Para de apontar o que tu não sabe. Para de se meter em situações que tu não tem resposta. Para de tentar entender os mistérios. E o que eu faço? Deixa Ele governar. Deixa Ele mandar. O texto diz em Isaías 43:13: porque antes da antiguidade eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas. Operando eu. Operando eu, quem impedirá? Ele é rei. Confia neste rei. Entrega a tua vida a este rei. É por isso que o ladrão olhou e disse assim: lembra-te de... Olha, irmão, tu viu o desejo do ladrão, do malfeitor? Olha, ele podia pedir tanta coisa, não podia? Ele podia pedir assim, ó: o rei, o senhor, o santo, me tira da cruz. O rei, o senhor, o santo, me dá uma vida nova. O rei, o senhor, o santo, deixa eu não sentir a dor dos cravos. O rei, o senhor, o santo, deixa eu voltar para a minha família. Mas ele não pede isso. Olha o que ele pede: lembra-te de mim. Aonde? Aqui? Para viver aqui? Ele fez: não. Quando chegares no teu reino. Porque o meu desejo não é aqui mais. Eu não quero mais as coisas daqui. Eu não quero mais as coisas desse mundo. E o que tu quer? Eu quero o céu, eu quero o teu reino, eu quero estar perto de ti.
Meus irmãos, o maior desejo nosso deve ser um dia encontrar com Jesus no céu e sermos habitantes, participantes do seu reino. Onde está alguém que entende esta palavra? Aleluia! Onde está alguém que entende esta palavra? Onde está alguém que entende que Jesus é Rei, que Jesus é Senhor, que Jesus, Ele é aquele que tem o controle de tudo? Levanta as mãos, por favor. 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 E enche essa casa de glória a Deus e aleluia, dizendo que Ele é Rei e que Ele é Senhor. Que Ele é Rei e que Ele é Senhor. Aleluia! Os 24 anciãos tiraram a coroa e disseram: Ele é Rei, Ele é Senhor. Aleluia! Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Onde está a primeira vida para Jesus? Tudo que há em mim. Cante! Onde está alguém que entendeu a palavra? Jesus quer fazer algo grande na tua vida. Jesus quer transformar a tua vida, quer o ser o Senhor da tua vida. Se comparado ao que ganhei. Aleluia! Onde está você? Onde está você? Adore ao Rei dos Reis. Diga: te louvarei. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.